Olá, irmãos. Vamos seguindo nessa série de mensagens e reflexão sobre a igreja do ponto de vista dos vínculos, aquilo que somos uns para os outros, aquilo que devemos fazer na vida uns dos outros, o nosso serviço na vida uns dos outros. Nós temos falado nessas mensagens, espero que você esteja acompanhando, seguindo a série, que muitas vezes a gente olha para a igreja como uma instituição onde existe um presidente, um responsável, e esse é responsável por cuidar de todos e por fazer todo o serviço. Isso cabe a uma instituição, isso cabe a uma religião, mas isso não cabe ao corpo de Cristo. O pastor, aquele que chamamos de pastor, que serve a igreja como pastor, não tem a responsabilidade de estar gerindo a vida de todo mundo. Isso é absolutamente impossível, inclusive. Isso não é possível a um homem, ainda que seja um governo plural, não é possível, e não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é constituir uma igreja rica na medida em que cada irmão tem riqueza, tem depósito de Deus e sabe o seu lugar no corpo, o seu serviço, o seu dever. Temos usado como padrão de referência o texto onde Deus se encontra com Caim após a morte de Abel e o questiona sobre onde estava Abel. Nós temos dito aí nas outras mensagens que é claro que Deus sabia onde estava Abel e Deus também sabia o que havia acontecido. Contudo, quem não sabia era Caim. Caim não sabia quem era, Caim não sabia quem era o seu irmão e Caim não sabia qual era assim, a importância do seu irmão na sua vida, a ponto de o matar. Esse é um erro muito comum no meio da igreja. Tal qual Caim, nós achamos que não temos nada a ver com a vida do nosso irmão, não temos responsabilidade com o caminho dele, não temos condição de ajudá-lo. Muitas às vezes achamos que cada um por si, né? E o pastor por todos. Mas não é assim que o Senhor pensa a igreja. A igreja é um corpo, uma família, onde cuidamos uns dos outros, onde temos um serviço uns aos outros. E é sobre isso que a gente está pensando junto, está refletindo junto. Falamos sobre a importância uns dos outros, no que diz respeito a privilegiar os domésticos da fé, os irmãos, em relação aos outros. Falamos sobre o nosso papel de fazer a igreja crescer no serviço coletivo, naquilo que fazemos inseridos no corpo, onde cada membro efetua sua parte, auxiliado pelas juntas de ligamento, e assim como o corpo físico humano, assim também é a igreja de Cristo, onde a gente entende o nosso lugar no corpo, na igreja, e cumpre esse papel, e a igreja cresce por isso. É claro que quando a gente fala cresce, a gente não está se referindo objetivamente em crescimento numérico, se bem que subjetivamente sim, porque o crescimento de qualidade traz o crescimento numérico, mas objetivamente a gente se refere ao crescimento qualitativo. A igreja que cresce como ser, a igreja que cresce em maturidade, a igreja que cresce em entendimento. E aí o crescimento numérico é só consequência desse trabalho. Terceiro lugar, a gente veio refletindo sobre a edificação no que diz respeito ao serviço pessoal. Enquanto eu, Alexandre, no meu relacionamento, no meu contato, comunico a vida de Deus na vida dos meus irmãos. Quando a gente se encontra, quando a gente se toca, me lembrei do texto lá da mulher samaritana, lembra? Que tirou virtude de Jesus, e assim a gente comunica virtude uns aos outros na vida comum da igreja. Depois disso, a gente falou dos dons, do exercício dos dons espirituais na vida uns dos outros. Bom, separei aqui para esse fechamento dos vínculos da gente um assunto muito sério, um assunto assim muito pesado, mas muito necessário, que é a questão do pecado. Pecado acontece. Bom, alguém pode até pensar que não deveria acontecer, mas eu queria te dizer que, infelizmente, é inevitável. A Bíblia chega ao ponto de dizer
que aquele que diz que não peca está pecando porque mente. Eu aprendi de um colega, pastor, que o gato mia, o cachorro late e o homem peca. É próprio do homem pecar. Nós não somos, assim, perfeitos. Quando a Bíblia fala de estatura perfeita, ela não está se referindo à perfeição do ponto de vista da ausência dos erros. O termo grego ali usado para perfeição significa também maturidade, ao estado de maturidade de Cristo. Então, se há em você alguma esperança de não pecar mais, eu lamento em te dizer que você não vai dar conta disso não, velho. E se há em você, pior ainda, uma esperança de encontrar uma comunidade sem pecados, sem erros, onde o pastor é perfeito, ele não comete falhas, onde os irmãos são sempre assim muito corretos com você, eu lamento te informar que você não vai conseguir achar. A igreja é também um ambiente onde os pecados acontecem. Porque a igreja tem gente como eu e como você. A igreja não é um ambiente onde não há pecados. A igreja é um ambiente onde a gente sabe lidar com o pecado. E agora a pergunta é se a gente sabe mesmo lidar com o pecado. Se a gente aprendeu a lidar com o pecado. Se a gente sabe como lidar quando o irmão peca. Se a gente sabe qual é o nosso papel ao saber do pecado de um irmão, por exemplo. Se a gente sabe qual é o nosso papel no que diz respeito às fraquezas uns dos outros, às limitações uns dos outros. Ou se a gente fica sentadinho no banco, achando que é o pastor que vai cuidar disso tudo. É claro que não, né? Nós temos o dever. A primeira coisa que eu queria que a gente pensasse juntos é do ponto de vista que antecede o pecado. O que a gente pode e deve fazer para guardar os nossos irmãos em não pecar. Vamos ler a palavra? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 13 até o 19. Está escrito assim: assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, nada o é, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Antes, não seja, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Por quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns dos outros. Apóstolo Paulo está pastoreando uma demanda que havia entre os cristãos de origem judaica e os cristãos gentios, de origem gentia. Havia uma demanda fruto da fé judaica, no que diz respeito ao que se podia comer ou não. E, naturalmente, os gentios vinham de outros hábitos, de outra cultura e de outras permissões. Então, alguns conceitos que para quem vem da fé judaica é pecado, por exemplo, comer carne, guardar o sábado. E esses irmãos ainda preservavam essas culturas. Muitos irmãos preservavam ainda essas culturas. Os que se convertiam, como fruto de pregação do apóstolo Paulo, não. E houve uma celeuma entre os irmãos.
uma dificuldade de fé, de avanço entre os irmãos. E Paulo, que dizia já à igreja, fruto do seu serviço, do seu ministério, que realmente não havia nenhum pecado no comer da carne de porco, por exemplo, ele agora leva os irmãos a um outro nível, de que não é o que faço em pecado, mas o que em fazendo faz alguém pecar. Muitas coisas que a meu ver são corretas, muitas coisas que a meu ver são justas, mas que ao fazê-las eu produzo pecado na vida de um irmão que não entende essas coisas ainda, que não compreende essas coisas ainda. Paulo fala, cuida para não comer. Toma cuidado, evita comer na presença desse irmão, para não levá-lo a uma condição de pecado, para não levá-lo a uma condição de erro. Muitas vezes, o nosso bom ato se transforma em uma pedra de tropeço, é o que Paulo estava querendo dizer no texto. Daí, precisamos pensar em todas as coisas que a gente faz. E aí a gente percebe o quanto nós somos vinculados uns aos outros e temos uma responsabilidade uns com os outros em guardar nossos irmãos. É um nosso dever guardar os nossos irmãos de circunstâncias de pecado. Se sabemos que o irmão tem uma fraqueza, por exemplo, devemos guardá-lo dessa fraqueza. Se sabemos que um irmão tem uma fraqueza de maledicência, ele em uma conversa não consegue ter maturidade, controle, e muitas vezes, tratando sobre a vida de alguém, ele descamba para o falar mal de alguém. Aí a gente deve guardar esse irmão, evitar o assunto, livrá-lo da situação e tirar em coisas rasas a possibilidade do erro e do pecado. Seja a coisa mais santa, seja a coisa mais correta que você faça. Você tem o dever de guardar teu irmão. Proteger teu irmão para ele não pecar. Observe teus irmãos. Observe aqueles que congregam com você. E muitas vezes você vai até dar isso como um conselho a um irmão. Dizer, olha, vamos evitar esse assunto, vamos evitar essa prática, vamos evitar fazer esse tipo de coisa porque você pode pecar. E eu quero guardar você. Eu quero evitar que você esteja exposto. Tenho visto você fraco nessa área. Então eu não quero te ver errando. Vamos evitar isso e que bênção vai ser a tua maturidade e a tua sobriedade. Muito melhor ainda que isso é quando mesmo sem falar, na tua atitude, você guardar teu irmão. Você preservar o seu irmão de alguma liberdade que você crê que tenha, em não desfrutar dessa liberdade porque ele está junto, porque ele está perto. E diferente de você, que consegue lidar com isso sem pecado, ele pode não conseguir. Então, guardá-lo nesse sentido de muitas vezes você não desfrutar de algumas coisas por causa de um irmão e por causa de uma irmã, em casos específicos, em casos momentâneos. Na nossa caminhada de fé, a gente tem a responsabilidade de levá-lo à edificação, mas também evitar que ele desça degraus, evitar que ele decaia de degraus, evitar que ele volte atrás no seu caminho de edificação. Então guarda essa palavra no sentido de que você pode e deve guardar o teu irmão de pecar, seja na área que for, ok? Um outro caminho, uma outra coisa que a gente precisa pensar sob o ponto de vista do pecado é quando o irmão peca. No vídeo anterior, eu mencionei muito a parábola da ovelha perdida e disse que ela faz parte de um contexto de outras parábolas onde Jesus está falando do relacionamento dos irmãos. A gente vai ler agora um dos textos dessa parábola, quando Jesus termina a parábola da ovelha perdida e começa a falar, orientar sobre o pecado do irmão. Se abre comigo? Vamos lá? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Ele acaba a parábola da ovelha perdida e ele entra no assunto de pecado. O que fazer quando teu irmão
pecar. Versículo 15 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, em outra tradução, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e um publicano. Primeira referência aqui nesse texto, aliás, o espírito do texto, antes da referência escriturística, é o motivo pelo qual você vai ao teu irmão. O motivo é o amor. O motivo não é você. Muita gente lê esse texto e entende de maneira errada. Esse texto não é o texto de defesa de alguém que foi ofendido pelo pecado alheio. Não se trata disso. Esse texto não está ensinando você a se defender do pecado do irmão contra você. Não é isso. Não é esse o espírito do texto. Esse texto não está querendo dizer se o teu irmão te fizer algum mal, se o teu irmão te trair, se o teu irmão falar de você, a maneira como você vai se defender disso. Por quê? E por que eu digo, afirmo com tanta certeza disso? Não há nenhum texto bíblico que nos ensine a nos proteger e nos guardar. Não há nenhum texto bíblico que te ensine a como se proteger de o teu irmão, ou de quem quer que seja. Sabe por que não há? Porque você não precisa se proteger. Porque Deus protege você. E a quem Deus protege, ninguém toca. Ninguém pode tocar. Aí você vai me dizer assim, Alexandre, mas já me tocaram. Então Deus não me protegeu? Eu vou dizer a você que foi Deus que te tocou. Alexandre, já me humilharam. E aí? Deus não me guardou? Eu vou dizer a você que foi Deus que te humilhou. Alexandre, já me roubaram. Deus não protegeu? Eu vou dizer a você que foi Deus que tirou de você. Porque ninguém pode humilhar a quem Deus quer exaltar. Ninguém pode tirar de quem Deus quer dar. Querido, ninguém é mais poderoso e mais forte do que Deus. Ninguém pode segurar e travar o ministério, por exemplo, de um homem que Deus quer usar. Quando Deus quer, amado, Deus move céu e terra. Deus é maior do que todos os homens. Deus é maior do que todos os sistemas. Quem serve a Deus não precisa de proteção de nada e de ninguém. Se alguém tirou de você alguma coisa, é porque Deus não te deu. Talvez nunca tenha sido seu. Se alguém te humilhou, é porque Deus te queria humilhado. Lembra de Davi fugindo de Absalão? Quando um homem vinha até Davi e tacava pedras nele e gritava e amaldiçoava Davi, dizendo: você agora está pagando pelo que você fez a Saul. Um valente de Davi vai até ele e diz: meu rei, me dê uma ordem. E esse valente de Davi nem era baiano para falar meu rei. Ele acreditava que Davi tinha autoridade. Ele vai até Davi e diz: meu rei, me dá uma ordem e eu arranco a cabeça desse cão morto. Davi disse a ele: guarda a tua espada, porque Deus pode estar querendo me humilhar. Deus também te humilha, filho. Melhor que isso, Deus quer que você se humilhe. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que ninguém pode nos tocar. Ninguém pode tirar da gente nada. Ninguém pode nos perseguir. Somos filhos de Deus. A não ser que o Senhor queira tratar com a gente essas coisas. Então não há nenhum texto na Bíblia que te ensine a se defender. Você não precisa de defesa.
Você não precisa de um escudo, você não precisa de nada disso. O Senhor é teu escudo, Ele é a tua defesa. Esse texto de Mateus 18 não está ensinando você a como lidar por causa da tua ofensa. Esse texto está ensinando a você a socorrer o teu irmão em pecado. Então, se o motivo de ir a alguém é você, não vá. Esse é o primeiro conselho pastoral. Se você quer ir a alguém porque você está magoado, não vá. Se você quer ir a alguém porque você está ofendido, não vá. Se você quer ir a alguém porque você se sente injustiçado, não vá. Só vá se for pela pessoa. Eu não vou deixar o meu irmão morrer em pecado. Eu não vou deixar esse pecado destruir o meu irmão. Eu não vou deixar esse pecado causar mal à fé do meu irmão. Então eu vou a ele. Então eu vou buscá-lo. Então eu vou correr o risco até que ele fique triste comigo, mas eu vou dizer a verdade a ele. Eu vou socorrê-lo. Eu vou ajudá-lo. Se o teu irmão pecar, vai até ele, entre ti e ele só. E daí existe o princípio. Nós devemos ser abertos e sinceros e verdadeiros, sem guardar segredos quanto à nossa própria vida. Mas nós não temos o direito de expor a vida dos outros. Veja como há um zelo apostólico. Não, há um zelo de Cristo quando ele dá o princípio de cuidar do pecado do outro. Ele fala assim, ó, vai até ele, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou teu irmão e acabou o assunto. Ninguém mais precisa saber desse assunto. Nem o pastor da igreja. Essa é a recomendação bíblica. O pastor tem que saber de tudo o que acontece na igreja. Não é verdade. O único pastor que deve saber de tudo é o pastor sumo da igreja. É o dono. E esse já sabe, você não precisa contar para ele. Se você foi a teu irmão por causa de um pecado que ele cometeu e ele se arrependeu e ele confessou e ele deu os passos de restituição, acabou o assunto. Ninguém mais deve saber, ninguém mais deve participar. Ganhaste o teu irmão, glória a Deus. Se ele não te ouviu, aí sim chame 2 ou 3 testemunhas. Aí sim talvez você deva chamar um irmão mais maduro. Aí sim talvez aí caiba a presença daquele que você reconhece como pastor. Já conversei com meu irmão, eu tenho certeza que o caminho dele não é bom, mas ele não enxerga, ele não compreende, ele não pensa como eu. Queríamos convidar você a estar conosco, para que na sua palavra a gente encontre uma verdade, né? A gente encontre qual é o caminho correto. Aí vocês se reúnem juntos e podem ajudar esse irmão, ouvindo-o também. Esse é o conselho bíblico. Se ele não ouvi-los, leva à igreja. Há alguns critérios sobre pensar o que é levar à igreja. Há quem pense que levar à igreja seja estar em uma reunião pública onde toda a igreja está presente. Eu respeito quem pensa assim, mas talvez não seja isso que o texto quer dizer. Levar à igreja, levar a representatividade da igreja talvez também seja um caminho. Levar ao grupo da igreja talvez seja um caminho. A um pequeno grupo doméstico talvez também seja o caminho. Para que a igreja, através desses irmãos, aconselhe essa pessoa em pecado. Compartilhe com ela o que vê, como enxerga, a maneira como crê. E aí nessa reunião com mais irmãos, debaixo de oração, debaixo de muito amor, única e exclusivamente por causa do irmão e por nenhum outro motivo, talvez ali haja o resgate do irmão. Se não houver, o texto termina dizendo, se ele não ouvir, considera-o como um gentio e publicano, e aí há uma outra confusão também. Porque há quem pense que considerar alguém gentio e publicano é excluir esse irmão da igreja e não ter com ele relacionamento.
Não é assim que nos relacionamos com gentios e publicanos. Não é assim que a igreja naquele tempo se relacionava com gentios e publicanos. Gentios e publicanos eram pessoas com as quais eles queriam conviver. A igreja proclamava o evangelho para essa gente. A igreja pregava para eles, convidava-os a participar da reunião da igreja, chamava-os para dentro da sua casa, porque queria vê-los salvos. O que Jesus está ensinando é que se ele não ouviu ninguém, entende que ele ainda, infelizmente, não está tendo ou desfrutando da vida da igreja. Mas como um gentio e publicano, a gente deve começar de novo com ele. Lá do zero, do beabá, dos primeiros passos. Como um gentio e publicano, a gente deve começar a falar de Jesus com esse irmão, lá do início, mais uma vez. Dizer a ele com clareza que, infelizmente, ele está cegado pelo pecado. E nós vamos ter que começar do zero com ele novamente. Não significa abandoná-lo, não significa rejeitá-lo, não significa dar as costas para ele, mas significa que ele não tem a vida de Deus como talvez imagine ter. Isso precisa ficar claro para ele, mas não tirá-lo do alvo da oração, do alvo do amor, do alvo da ação da igreja. Uma outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que esse texto parece que esses passos são dados em um dia, uma semana, um mês, mas talvez não. Jesus resume em poucas palavras caminhadas que podem demorar um ano ou mais. Uma caminhada que pode demorar durante muito tempo. As pessoas não são nossas e nós não temos todas as respostas. Nós não temos o direito de lidar com as pessoas de maneira precipitada e também não temos o direito de sermos legalistas com relação às doutrinas, com relação ao que entendemos das doutrinas na vida das pessoas. Ao tocar em alguém, nós devemos fazê-lo com muito temor de Deus, porque as ovelhas, como eu falo sempre, não são nossas, elas são do Senhor. E Ele zela pelos seus pequeninos, pelos seus cordeirinhos. Então, uma caminhada de ir a alguém individualmente, de ir a alguém com uma testemunha ou duas, de ir a alguém com um grupo pequeno da igreja, de ir a alguém com uma representatividade da igreja, de começar de novo com alguém, pode significar uma caminhada de mais de um ano, talvez muito mais. Não tenha pressa. Só não abandone seu irmão. Só não deixe de lidar com a limitação do seu irmão. No que diz respeito ao pecado, o pecado não é exclusivo de um ou de outro irmão. O pecado não é exclusividade dos menos crescidos. Todos nós pecamos. E quando falamos do pecado de alguém, devemos fazê-lo com o coração quebrantado, porque poderia ser eu, poderia ser você. O Senhor nos abençoe. Que a gente consiga ser igreja. Que quando o Espírito Santo nos perguntar pelo nosso irmão, a gente tenha coragem de dizer, eu sei onde ele está. Eu sei o que está vendo. Eu sou comprometido com ele. Ele pode não estar fazendo as coisas como eu acho que devia estar fazendo, mas ainda assim ele é meu irmão e eu não abro mão dele. O Senhor nos abençoe.